Hoje, cada vez mais, existe uma verdade que está se consolidando. Ter um bom produto ou um bom serviço não é o suficiente para que você consiga se destacar no meio do mercado e se tornar diferente de outros profissionais e outras empresas. O que acontece é que você precisa de uma construção de narrativa através de uma boa marca pessoal que possa sustentar o porquê a sua empresa existe. E hoje, com uma abundância de informações, você pesquisa qualquer coisa na internet e pum, aparece um tipo de resposta ou solução, mas com isso também vem uma onda enorme de escassez de atenção. As pessoas hoje não prestam mais atenção como prestava há 20 ou 10 anos atrás, e mesmo há 5 anos. Então, uma boa marca pessoal, ela passa a ser algo além de um aspecto estético, como a imagem dos seus posts ou a construção do seu Instagram, e passa a ser o artigo mais valioso, estratégico, de diferenciação de mercado, elevando a sua empresa e a sua marca, se destacando de outros negócios que existem. Bom, por isso, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como você pode construir uma marca pessoal que te destaque não só no aspecto visual, mas também que ocupe um espaço legítimo na mente dos seus clientes e conquiste os corações deles. Então, se você já gostou dessa ideia, considere se inscrever no canal e deixar um like, porque aqui a gente sempre vai estar trazendo esses conteúdos de comunicação, posicionamento, negócios, entre outros pontos. No vídeo de hoje ele vai estar separado em 7 tópicos. Os 2 primeiros vai ser uma introdução sobre o assunto. Eu vou começar explicando o que é uma marca pessoal, como ela está atrelado à percepção humana e como ela é o ativo de maior valor que você pode construir. Segundo ponto da introdução, eu vou falar um pouco sobre a importância de você ter a estratégia de um brand pessoal. E enfim, a gente parte para a parte prática, onde eu vou falar com vocês sobre os 5 pilares para que você consiga construir uma marca pessoal que te gere autoridade. Mas de longa a gente começa falando sobre marca pessoal. Ela é igual à percepção e é o maior ativo que você pode ter. Bom, existe uma frase que é relacionada a Jeff Bezos, quando a gente começa a falar sobre brand e marketing. Essa frase ela se tornou algo comum quando a gente se refere a brand e marketing, onde ele fala que a sua marca, ele diz que a sua marca é o que as pessoas falam quando você está fora da sala. Ou seja, isso está relacionado ao quê? A marca ela não é o controle, mas sim a percepção. Quando você sai da sala, quando você sai da sala, metaforicamente, o que é que fica? O que as pessoas discutem? O que elas relacionam com você? E com isso a gente percebe que a percepção ou a marca pessoal, ela é um somatório de vários sinais. E esses sinais eles podem ser os valores que você constrói, tá? As suas narrativas de comunicação, o comportamento que você tem, a reputação que você exerce e principalmente a experiência que você cria com os seus clientes. Isso tudo gera uma imagem mental no seu público. Interessante porque tem um livro chamado Manage, Brand e Equity, onde ele fala que o valor da sua marca está na memória coletiva que ela ocupa. Ou seja, ele fala nesse livro, tá, vários conjuntos que influenciam a percepção dos seus clientes em relação à empresa, seja o nome dela, a marca, os símbolos que ela utiliza, o próprio slogan, associações que elas fazem, a qualidade do produto, a qualidade que é percebida em relação à entrega. Essa soma de todos esses fatores constrói o valor da marca. No livro Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente, eu gosto de citar ele também aqui, porque ele sempre fala isso, que a percepção, o posicionamento é como você luta para poder se firmar em uma parte do cérebro do seu cliente. E muitas das vezes as pessoas, existem inúmeros produtos dentro da mente da pessoa concorrendo por um pequeno espaço. E aí quando você sabe trabalhar esses pontos que são às vezes singulares, mas eles se complementam, tá? Como eu disse aqui, a questão do slogan, marcas, a experiência do cliente, entre outros pontos, a soma desses fatores faz com que você fixe na mente do seu cliente em um local de extrema concorrência. Ok, sabendo o que é a marca pessoal, tá? O porquê é importante você ter uma estratégia de brand pessoal.
Na verdade, existem três pilares que explicam o porquê você deve investir no brand e o porquê isso se torna indispensável, principalmente em 2025. O primeiro deles é a diferenciação. No conteúdo anterior, eu até falei sobre os 3Ds do marketing, tá? Que são diferenciação, distribuição e a divulgação. Mas aqui a gente vai falar sobre diferenciação. Tem um livro interessante que é Pense Rápido, Pense Devagar. Bom, no livro ele fala que o cérebro humano ele é bem seletivo. Isso porque a gente é bombardeado por várias informações, tá? Nesse momento você pode estar prestando atenção em mim, ou você pode estar prestando atenção na minha roupa, ou no cenário no fundo, as cores, os quadros, os livros, alguma coisa. O que é principal que você escute? O que eu estou falando. Então, o nosso cérebro ele é seletivo, ele vai ignorar certos ruídos, vários. Bom, ou seja, até nesse momento você pode estar prestando atenção nesse vídeo, no redor, ou nas coisas que acontecem bem onde você está, dentro da sua casa ou no escritório, eu não sei onde é que você está assistindo isso. Mas o que acontece é, nosso sistema ele vai ignorar o excesso de estímulos e vai focar naquilo que seja dissuante ou que seja alguma novidade, algo novo no caso. Um exemplo disso é, se hoje dentro da sua cidade você sai, tá? Você quer ir para um restaurante e aquele restaurante ele apenas mudou a fachada ou mudou a cor que ele tinha, aquilo vai te atrair, aquilo vai atrair a sua atenção. Por quê? A nossa atenção é sempre direcionada ao que é novo. Você já percebeu que às vezes o caminho que você faz na ida é mais distante do que a volta? Isso se dá porque quando você está indo a um local completamente novo, você presta atenção em vários detalhes, principalmente para não se perder. Quando você já gravou, a volta se torna algo mais rápido porque você vai ignorar alguns detalhes e vai focar apenas na sua rota. Ou seja, o nosso cérebro ele acaba eliminando o excesso de ruídos para realmente focar nas informações que são extremamente importantes. Por isso, os profissionais devem saber como construir uma comunicação que realce essa diferenciação, sempre melhorando alguns aspectos que são os aspectos que eu falei da marca como a percepção e como o maior valor ativo, o ativo de maior valor. O segundo ponto é a questão da credibilidade. A credibilidade é de extrema importância, porque aqui a gente fala sobre o viés de autoridade e como ele influencia nas decisões que a gente toma. Por quê? Geralmente as pessoas elas tendem a seguir as pessoas que elas enxergam como autoridades legítimas sobre um determinado assunto, sobre um determinado produto, ou o que seja. E a construção do brand acelera essa construção de autoridade. E a credibilidade, junto com a autoridade de diferenciação, geram o terceiro ponto, que é a criação de novas oportunidades. Bom, quando você tem uma marca bem construída, você sai da disputa do preço, tá? E começa a disputa por valor. Quem constrói um brand acaba se tornando uma referência no mercado. Por quê? Todos os pontos que eu falei. As pessoas enxergam a autoridade, seguem as pessoas. Com um brand bem estabilizado, você pode receber mais convites, parcerias, tá? Entre outros pontos. Por quê? Você se torna diferenciado e com isso você pode ser encontrado mais facilmente. Um exemplo disso, tá? É sobre Simon. Do livro Comece pelo Porquê. Se você perceber, ele começou como consultor e hoje ele não vende apenas palestras, mas sim ele vende propósito. O livro dele é famoso por gerar um conceito que é muito utilizado, principalmente na área administrativa, que é o ciclo de ouro, onde ele fala sobre a questão do porquê, começar pelo porquê, né, como e o quem. Né. Indo em uma questão mais aprofundada, quando ele fala sobre o propósito da marca existir, ou de uma empresa, por assim dizer. Então, ao invés de você vender o seu produto ou o seu serviço, vender um propósito da sua empresa existir é muito mais importante. E isso tudo está relacionado à construção da sua marca pessoal. O próprio brand, quando as pessoas falam, muitas das vezes relacionam como aspectos isolados, tá? Ou como hoje também falam sobre marketing, como se fosse vender ou alguma coisa assim. Mas o que eu quero passar para vocês é que existe uma série de fatores que fazem a construção, tá, do brand, do marketing. Ou seja, é um conjunto de fatores, não
fatores isolados. Bom, feita a introdução do assunto, agora a gente começa a falar sobre os 5 pilares para você construir realmente uma marca pessoal, tá, que possa te gerar autoridade. E o primeiro ponto, que eu acho que é de extrema importância, tá, eu chamo da arquitetura da identidade, ou seja, é o autoconhecimento. Nenhuma marca vai sobreviver ao tempo se ela não tiver clareza do porquê da existência dela. E aqui eu separo para vocês 3 pontos importantes de análise. A primeira delas é uma queridinha aqui do canal, que é a análise SWOT. A análise SWOT você pode fazer tanto na parte pessoal quanto para a empresa. Como a gente está falando de marca pessoal ou do brand pessoal, voltamos para aqui. Quando a gente fala de análise SWOT, é um quadrante, né, relacionado às empresas, onde ela divide em fatores externos e fatores internos. Esses quadrantes são as ameaças, é onde você começa a analisar as forças e as fraquezas. Tá? E com isso também você analisa as oportunidades e as ameaças. Quais são hoje as forças da sua marca? O que é que você entende como diferencial em relação principalmente ao mercado hoje? Analisando o cenário atual, como você encaixa a sua marca. Então, faça a análise das forças, quais são seus pontos positivos, o que você tem de diferencial, mas também perceba quais são as suas fraquezas, seja na parte estrutural, tá? Seja na parte de liderança, questão de equipe, ou quais são os pontos fracos que podem atrapalhar o seu desenvolvimento. Mas com isso também tem os fatores externos. Tá? Analisando onde você é bom e o que você é ruim, você pode ver quais são as oportunidades que o mercado ele pode oferecer para você hoje. Com isso também, quais são as ameaças que podem tentar prejudicar o seu desenvolvimento. Ou seja, fazendo a análise SWOT, você tem uma visão, tá, macro e micro, onde você pode ver o que realmente está sobre o seu domínio e o que não está. O segundo ponto é um livro, tá, muito interessante, que é o Ikigai. Você pode analisar, eu trouxe aqui o exemplo do Ikigai, tá? E está relacionado muito a uma introspecção, onde você pode olhar aqueles pontos, onde você pode olhar entre o que você ama, o que você faz bem e o que você pode ser pago para fazer. E o quarto ponto é e o que o mundo ele realmente precisa. Ou seja, muitas das vezes, quando a gente fala de construção de marca, tem uma frase muito utilizada, é uma frase que eu vi recentemente, só que eu não me lembro de quem foi que falou, mas falava que é, CNPJ forte, quando o CPF é forte, o CNPJ também fica forte. Ou seja, o seu pessoal também influencia muito no seu profissional. Por isso, eu citei aqui essa questão do Ikigai. Foi até uma indicação de um amigo meu, que indicou esse livro, tá? Muito interessante. Sugiro que vocês leiam, ou eu vou deixar algum link aqui embaixo na descrição. E o terceiro ponto é o próprio Círculo de Ouro, ou Golden Circle, tá? Do livro que eu citei, onde ele começa falando sobre o seu grande porquê, mas um porquê relacionado a um propósito maior. Depois, eles falam sobre o como, e o como ele está relacionado a processos. E só depois ele fala sobre o grande o que é relacionado ao produto ou serviço. Então, o primeiro é o propósito, depois o processo estruturado, e aqui onde muitas empresas acabam falhando, a questão de não estruturar os processos, não saber o que deve fazer, quando fazer, e quem fazer, né? Quem fazer e quem deve fazer. E logo e por último, ele fala sobre a construção de produtos e serviços. As pessoas acabam fazendo a ordem inversa, tá? Criando um produto, lançando, muitas das vezes não tem audiência, tá? Ou aquele produto não está de acordo com o mercado, e faz uma atrapalhação. Bom, tem um livro muito interessante chamado Sun Tzu, A Arte da Guerra, tá logo ali em cima. Bom, onde ele fala assim: quando você conhece a si mesmo, você vence todas as batalhas. Ou seja, no brand, a primeira batalha seria conhecer a si mesmo, tá? O autoconhecimento faz com que você possa se destacar. Tem outra frase também que ele fala: se você conhece a si mesmo, você tem a primeira vitória. E se você conhece ao seu inimigo, você tem a segunda vitória. O primeiro passo é o autoconhecimento. Saber o propósito que você almeja
E quando você sabe o propósito que você almeja, isso tudo te gera clareza. E a clareza é imprescindível para qualquer ação que você deva executar a longo, médio prazo ou até o curto prazo. Ok? Bom, no segundo ponto da estrutura é você aprender a construir narrativas. E aqui está o coração de toda marca. Como eu disse, as narrativas são o coração de uma marca. Ou seja, Joseph Campbell, num livro dele chamado O Herói de Mil Faces, ele acaba dizendo que todas as histórias elas têm arquétipos universais. Tá? E arquétipos nada mais são do que símbolos que estão presentes em todos os tipos de histórias. Ou seja, as marcas elas devem considerar também algumas narrativas com esses arquétipos para poder potencializar a sua comunicação. Ou seja, se você já estudou ou ouviu um pouco sobre storytelling, você deve ter ouvido a questão de a jornada do herói, do sábio, do rebelde, do criador, tá? O herói comum, o homem comum, o inimigo em comum, no caso. Cada um desses pontos estão presentes em todas as histórias que são contadas. Desde as histórias mitológicas da Grécia, do Antigo Egito, até os filmes atuais utilizam esses mesmos arquétipos para construir os seus roteiros. Outro livro interessante é de Donald Miller, chamado Storyboard, onde ele fala que as empresas fracassam muitas das vezes quando se colocam como protagonistas, ao invés de colocar o cliente como herói. Simplesmente ele cita o seguinte: as marcas devem se posicionar como o guia e oferecer as ferramentas para auxiliar o cliente nessa jornada. Ou seja, colocando o cliente como o centro da história e a marca como o mentor que vai guiar ele por toda essa jornada. Aqui também, já fiz alguns conteúdos aqui onde eu falo sobre a jornada do cliente, as 5 etapas principais para você guiar o seu cliente, desde o conhecimento até a fidelização da marca. Mas isso é assunto para outro ponto. Um case real, tá? Eu também já comentei aqui com vocês, é sobre a Apple, quando ela fez o Pense Diferente, quando a Apple, ao invés dela lançar um produto com seus detalhes técnicos, ela, ela utilizou de figuras importantes da história, como Albert Einstein, Muhammad Ali, Mahatma Gandhi, entre outras figuras, para fazer uma associação com pensar diferente, no caso, com seus produtos. Ao invés de oferecer apenas os detalhes técnicos, ela ofereceu uma ideia e aquela campanha foi estudada amplamente. Tá? Até hoje ela é citada, como eu estou citando aqui em outros vídeos também, como um diferencial de marca. Ou seja, ela construiu uma narrativa que, além de falar de um produto, ela elevava um propósito maior. Tudo bem, agora que você já entendeu que é necessário ter uma narrativa, mas do que adianta você ter uma narrativa e você não saber por onde você vai contar? É por isso que a gente fala agora do terceiro ponto, que é a comunicação através dos canais, ou o seu círculo de mensagem. O que acontece é que você não precisa estar em todas as redes sociais, tá? Mas você precisa construir um ecossistema que seja bem direcionado, onde a sua comunicação ela possa alcançar o maior número de pessoas. Porque na realidade você tem que estar onde a sua audiência ela está. O segredo é você alinhar a sua mensagem, tá? Mais o público, mais o canal. E aqui você pode utilizar o LinkedIn, o Instagram, o YouTube, porque cada um desses canais eles têm um porquê de ser utilizado. Ou seja, no LinkedIn, como é uma rede mais focada no B2B, você pode fazer a construção de conteúdos lá para aumentar a sua autoridade corporativa, por exemplo. O Instagram é muito mais conteúdo, como se fosse um pouco mais de proximidade. Então, você pode mostrar os seus bastidores ou até mesmo conteúdos que sejam mais emocionais. Tem um livro muito bom sobre a lógica do consumo. E quando você entende que a sua audiência ela não responde apenas às questões lógicas, mas a marca pessoal, como eu estou dizendo aqui, é mais relacionado ao emocional, quando você, ou seja, existe uma frase muito interessante que é assim, as pessoas compram pela emoção e tentam justificar aquilo pela razão. Mas o que eu quero dizer para vocês é, a escolha do canal é tão importante quanto a sua narrativa, quanto o seu propósito. Afinal,
não é falar para todo mundo, mas sim você conseguir falar para as pessoas certas, no momento certo, no local certo. Para isso, eu já citei aqui também sobre a questão do Omnichannel, onde você pega uma linha editorial, tá, e consegue construir um conteúdo, diversificar esse conteúdo para as outras redes sociais. Bom, no exemplo, eu tenho a newsletter, tá, que é onde eu envio e-mails semanais. Tá. Muitos desses e-mails acabam sendo transformados em vídeos e muitos desses vídeos acabam sendo transformados em reels ou nos carrosséis e até mesmo posts para as outras redes sociais. A questão toda é como você pode alinhar essa comunicação para que não seja algo maçante, muito pesado, mas entender a melhor forma que você consegue adequar cada tipo de conteúdo. A questão é o seguinte, eu quero que vocês entendam que não existe um canal universal, tá? Mas existe o canal certo, onde o seu público ele está. Ok, mas agora a gente vai para o quarto ponto da estrutura. Conteúdo de valor é a moeda de autoridade. Tem uma frase, tá, de Philip Kotler. Se você não conhece, Philip Kotler é considerado o pai do marketing moderno, onde ele fala o seguinte: o marketing não é sobre os produtos que você vende, mas sim a história que você conta. E um conteúdo de valor, ele pode atuar nos três níveis de consciência. Ou seja, quando a gente fala sobre comunicação, entenda o seguinte: a comunicação ela foi feita para te inspirar, te educar, tá, e a conversão. Okay? A parte de venda. A comunicação ela é focada em entreter, educar e informar. Mas um bom conteúdo de valor segue esse mesmo princípio. Pense sempre na base do funil. O conteúdo de valor ele atinge três pontos específicos. O primeiro, ele gera inspiração. E essa inspiração ela está relacionada ao topo do funil, onde é a parte de atração. Você sabia que quando você tem conteúdos espalhados pelas redes sociais, tá? Pelos canais específicos, as pessoas acabam comprando de você mesmo antes do primeiro contato, porque elas sempre vão buscar informações a seu respeito. Mas isso está relacionado à jornada do cliente. Bom, mas voltando aqui. Primeiro passo, conteúdo de inspiração, geralmente na ponta do funil, onde ele está mais relacionado à parte de atração. No segundo nível, o seu conteúdo ele começa a educar, ou seja, no meio do funil você captou as pessoas, mas você precisa aumentar também o nível de consciência das pessoas que estão chegando até você. E com isso você pode fazer conteúdos que sejam educativos, tá? Informacionais, por assim dizer. Pode convidar para questões de workshops, palestras, entre outros pontos. E meio no meio do funil, as pessoas começam a considerar também que eles vão descer e comprar o seu produto. Na jornada do cliente, eu falo que nesse meio termo eles começam a fazer comparações entre você, entre seus concorrentes, tá? E começam a considerar a compra. No terceiro ponto do conteúdo de valor, ele realmente converte. As pessoas tomam a decisão de comprar o seu produto ou o seu serviço. Só que quando a gente fala de conteúdo de valor, muitas pessoas acreditam que precisam fazer algo extremamente novo, mas não é bem assim, tá? Afinal, eu estou falando aqui de Philip Kotler, que já é um senhor, um idoso, tá? E continua atuando. Eu não sou o Philip Kotler, não estou falando nada de novo, mas sim trazendo uma perspectiva única, aquilo que está sendo relacionado como eu aprendi e passando para vocês. No livro Roube como Artista, ele diz bem claro isso. É bem interessante esse livro porque ele cita o seguinte: originalidade não é você criar algo novo, mas sim você pegar algo existente, juntar com algo que você tenha, tá? E fazer, daí surge esse algo diferenciado. Ou seja, você conseguir passar aquilo de uma maneira autêntica, algo que seja única na visão sua. Então, algo de uma maneira mais autêntica, mas aquilo, claro, não é algo novo, mas é algo que tem o seu, vamos dizer, o seu tempero, tá? Alguma coisa que seja sua. No caso disso, eu já citei aqui uma empresa que eu admiro muito, tá? Que é a Rock Content, onde ela fazia essa questão de conteúdos gratuitos, informacionais, tá? E ela se tornou uma das maiores empresas de marketing da América Latina. Bom, e o quinto pilar da construção da marca pessoal
questão é a questão do relacionamento, quando os seus clientes eles se tornam defensores da sua marca. Muitas pessoas acabam se perdendo nisso e achando que o seu relacionamento com o cliente ele acaba quando existe a venda. E muito pelo contrário, existe o pós-venda. E é aí, nesse pós-venda, que é construído o relacionamento com o seu cliente. Ou, digamos assim, ele é fortificado. Ou seja, quando o seu cliente ele vira um defensor da sua marca, é o suprassumo do marketing. Porque um cliente fidelizado, ele acaba comprando mais e indicando muito mais ainda. Por quê? Você trabalhou alguns aspectos que eu acredito que é de extrema importância. E eu vou citar só 3 deles aqui. O primeiro dele é a experiência do cliente. Ou seja, o que eu cito aqui é o seguinte: do atendimento ao pós-venda, cada detalhe gera a percepção. É muito errado. Muitas empresas acabam, muitas empresas acabam esquecendo essa parte de gerar mais relacionamento no pós-venda e fortificando tudo isso que eu já te contei. Tá? O segundo ponto é a psicologia da reciprocidade. Ou seja, quando você gera muito valor, tá? Aqui, quando você gera um valor real, as pessoas naturalmente retornam. E o segundo fator é como eu citei aqui, a psicologia da reciprocidade. Ou seja, quando você retorna um valor, quando você gera, no caso, um valor real, as pessoas naturalmente acabam retornando aquilo em forma de lealdade. No conteúdo que eu falei sobre os gatilhos mentais, eu cito o seguinte: quando você esse gatilho da reciprocidade ele é importante porque quando você planta algo positivamente, as pessoas automaticamente sentem a necessidade de retribuir, porque digamos que ninguém quer ficar devendo nada. E muitas das vezes fazendo algo bom, né, isso acaba retornando. E o terceiro ponto é sobre a questão de comunidade, um espaço onde as pessoas entendam como um pertencimento. Tá? Isso tudo eleva a questão de lealdade com a sua marca. Se você for olhar as grandes marcas do mercado, tá? Como o caso da Apple, as pessoas nunca compram um celular, elas compram um Apple, tá? Ou um iPhone no caso. Ou, para quem gosta de moto, a Harley Davidson, você não compra uma moto, mas você compra aquela sensação de liberdade. Tá? Então, assim, as empresas elas acabam trabalhando outros aspectos que não são só relacionados ao seu produto físico ou seu serviço, tá? Mas pontos que geram conexão, que geram propósito, todos nos aspectos emocionais daquilo. E acredite, você ter um defensor da sua marca é muito bom. Tá, uma dica bônus aqui é sobre a parte da psicologia oculta atrás do brand. O primeiro ponto, eu falo um pouquinho sobre o viés de autoridade, como eu já citei. As pessoas seguem, não conseguem transmitir um domínio específico. Tá? Você tem que fazer isso com autoridade. A autoridade nada mais é do que aquele conjunto de fatores que constrói a sua marca. Tá? A sua comunicação, o seu posicionamento, os seus valores, a entidade que você trabalha, tudo isso. Bom, o segundo ponto é o efeito halo. Tá? O efeito halo foi utilizado naquela campanha onde a Apple ela fez o pensar diferente, que ela associou o produto dela a pessoas de grande influência. Você pode fazer isso também nos seus conteúdos. E o terceiro ponto é a questão da escassez. É muito utilizado no marketing, tá? Mas eu sempre falo, quando você for utilizar, utilize a escassez em aspectos da sua marca que sejam reais, tá? E pode ser escassez de tempo ou escassez de quantidade. Se você utilizar a escassez de maneira errada, vai afetar extremamente a sua credibilidade, ok? Então, esses são os fatores. Por quê? O brand ele é poderoso não só quando ele está relacionado a questões da estética, quando você faz seus conteúdos, bom, o brand ele não está relacionado só a essa questão da estética, mas sim a toda uma questão de uma engenharia cognitiva. Ou seja, a construção de sua marca ela está muito relacionada à perspectiva que você constrói. Essa construção é feita através de todos os fatores que eu citei aqui. A sua comunicação, o seu comportamento, o seu propósito, entre outros pontos. Por isso, para recapitular aqui, nesse vídeo a gente conversou um pouco sobre o autoconhecimento, como
sendo o ponto principal para você, o ponto de início para você construir a sua marca pessoal. O segundo ponto foi sobre a construção de narrativas. Mas lembre-se, não adianta você construir boas narrativas se você não souber qual canal certo você tem que direcionar. E o canal certo é o canal que a sua audiência está, tá? Onde o seu público-alvo ele mais utiliza. E através dos canais, você vai propagar a sua comunicação com conteúdos que sejam conteúdos de valor. E o quarto e o quinto ponto foi sobre relacionamento. A importância de você construir um bom relacionamento com os seus clientes e tornar eles o ponto mais importante, como eu chamei de supra-sumo, que é criar defensores da sua marca. Em um mundo onde todos podem ter voz, e não souber construir uma marca pessoal, pode acabar sendo condenado a ficar no silêncio ou ser engolido pelo ruído constante de pessoas que são apenas barulhentos. Bom, e se você quer dar continuidade ao estudo desses pontos, tá? De como você pode realmente construir uma marca pessoal, e se você quiser saber como construir o seu posicionamento, a sua marca pessoal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem no treinamento exclusivo, tá? E vou lá, onde eu vou mostrar todos esses pontos de comunicação, tá? De posicionamento, para você realmente entender quais são os seus diferenciais do mercado. No mais, nos vemos no próximo vídeo.